Como que uma planta vê luz se ela não tem olhos? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre o fitocromo e algumas coisinhas que ele pode fazer. Se a gente parar para pensar, as plantas não têm olhos, mas elas conseguem responder a estímulos luminosos, o que significa que elas são capazes de perceber a luz. Para perceber a luz, ela precisa ter um fotorreceptor, que é o famoso fitocromo. Ele é uma proteína de cor azul esverdeada e a gente vai falar dele nessa aula. Mas antes, a gente tem que lembrar que a luz visível no ambiente tem um comprimento de ondas e que é medido em nanômetros, sendo possível ver cores com ondas de 400 a 700 nanômetros de comprimento. Essa informação vai ser muito importante para essa aula. As plantas, elas têm essa substância, o fitocromo, de duas formas possíveis. O fitocromo R ou FV, que é o fitocromo inativo, e o FVE, que é o fitocromo ativo. Essas duas formas se encontram dissolvidas no hialoplasma das células vegetais, e elas captam específicos comprimentos de ondas que vão vir da luz solar. O fitocromo FV vai absorver comprimentos de ondas de cerca de 660 nanômetros, que são correspondentes à luz vermelha, mais ou menos. E o fitocromo FVE absorve comprimentos de ondas de 730 nanômetros, mais ou menos, que corresponde à luz vermelha mais forte. O fitocromo ele vai se ativar quando a absorção de luz de 660 nanômetros ocorre. O fitocromo vai se transformar numa espécie de enzima que vai iniciar uma série de reações metabólicas no vegetal. Assim, esse fitocromo vai ser o fitocromo ativado, porém, quando ele absorve uma luz vermelha mais forte, de 730 nanômetros, esse efeito iniciado com a luz de 660 nanômetros começa a se tornar nulo e o fitocromo volta a ficar inativo. Assim, durante o dia, as plantas vão captar o comprimento de onda vermelho curto, que é o de 660 nanômetros, e vão transformar o fitocromo FV em FVE. Quando o comprimento de onda fica vermelho longo, 730 nanômetros, ele vai inverter o fitocromo de FVE para FV. Foi observado que nas eudicotiledôneas, esse processo de conversão do FVE para o FV também pode ocorrer no escuro. Porém, no escuro, pode haver um processo de destruição do FVE. A forma de FVE ela é biologicamente ativa e, na concentração adequada, ela pode desencadear respostas biológicas como germinação de sementes, floração de plantas ao longo do dia. E a gente vai comentar sobre elas daqui a pouquinho. A forma FV ela é inativa, então ela não vai participar desses eventos. Assim, esses fotorreceptores eles vão funcionar como interruptores biológicos, ligando e desligando as respostas biológicas do indivíduo. Quando o FVE retorna à forma de FV, as respostas biológicas que foram induzidas por esse FVE podem ser revertidas. E pensando nessas respostas, vamos falar de algumas delas. Começando pelos fotoblastismos, que são as germinações de sementes. O fotoblastismo é o nome dado para o processo de germinação de sementes sob a interferência de luz. Os vegetais que só germinam na presença de luz são chamados fotoblásticos positivos. Já os vegetais que germinam na ausência de luz são chamados de fotoblásticos negativos. Geralmente, os positivos são sementes que não possuem nenhum tipo de reserva, logo, assim que nascem, precisam começar os processos de fotossíntese, enquanto os negativos já possuem uma reserva e podem demorar um pouquinho mais para começar os processos de fotossíntese. Caso você não se lembre de como funciona o processo de fotossíntese, procure aqui no canal, temos aulas bem legais sobre isso. Existem também outras variáveis para germinação de sementes, as chamadas variáveis de dormência, mas a gente vai comentar delas em uma outra aula. Existe um outro processo que se chama estiolamento. Quando a planta não tem nenhum tipo de interação com a luz quando está começando a germinar, o seu caule vai se tornar longo e as folhas vão ficar pequenas. Esse caule alongado vai se tornar amarelo devido à falta de fitocromo FV. Esse processo se chama estiolamento.
Um outro tipo de processo que o fitocromo é bastante importante é o fotoperiodismo, que nada mais é do que a claridade ou a obscuridade relacionadas à duração dos dias e das noites, tendo grande importância no desenvolvimento da planta, pois elas vão exercer influência sobre o crescimento e o desenvolvimento de muitas delas. O órgão vegetal responsável por reconhecer o comprimento do dia e da noite é a folha. A folha vai produzir um hormônio chamado florígeno, e ele é transferido para as gemas do vegetal, transformando-as em gemas florais. Existem algumas divisões de fotoperiodismos. A primeira delas é a planta de dias longos, que são plantas que se desenvolvem nos dias mais longos, normalmente ocorrendo no fim da primavera e no início do verão. Elas florescem quando são submetidas a um período de escuridão inferiores ao fotoperiodismo crítico. Exemplos delas são espinafre, rabanete, aveia e chicória. O segundo tipo de planta são as plantas de dia curto. Essas plantas elas vão se desenvolver em dias mais curtos, normalmente no início da primavera. Elas florescem quando a duração da noite, o período escuro, é igual ou maior do que um valor determinado pelo fotoperiodismo crítico. Exemplos desse tipo são os morangueiros, os crisântemos e as orquídeas. E o terceiro tipo são as plantas indiferentes, que são plantas que não dependem da duração do dia para florescerem, se desenvolvem em qualquer época do ano, por exemplo, os milhos e os tomates. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo, então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!